Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu sou Julia Bart e hoje a gente vai falar sobre uma das tragédias mais emblemáticas da história recente do Brasil. O acidente radioativo em Goiânia. Morreu hoje no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, a primeira vítima da contaminação radioativa. Que aconteceu em 1987 em Goiânia. Ao longo do episódio a gente vai revisar os acontecimentos desse acidente e também discutir a minissérie Emergência Radioativa, lançada recentemente pela Netflix, que traz essa história para o audiovisual. E ao meu lado, para ajudar a trazer um olhar histórico para a conversa, está ele, Juliano Silva. E aí, pessoal, então, né, a gente está aí para falar sobre esse fato histórico, né, tão importante também, que agora, né, foi levado para as telas, né, como uma série da Netflix, e que ainda é um caso que muita gente não sabia, né? Enfim, acho que é interessante que muitos brasileiros não sabem do acidente em Goiânia, né, do Césio 137. Então acho que é uma oportunidade boa para conhecer a situação, entender o que aconteceu, né? E também gerar debates, né, sobre esse contexto histórico de 1937 em Goiânia. Pois é, uma situação tão adversa, assim, algo que praticamente ninguém estava esperando e que chocou muito o Brasil na época e também o mundo, depois que a notícia foi veiculada. É um acontecimento de outro mundo, basicamente, e que poucas pessoas têm essa noção dessa tragédia, mas que agora a gente tem a minissérie Netflix que traz aí um olhar para esses acontecimentos, né? Eu achei engraçado que o próprio ator, né, o principal da série, o Johnny Massaro, ele falou que não sabia sobre o acidente, assim. Então a gente consegue perceber que realmente, né, falta informações sobre esse acontecimento. Claro que tem documentários e filmes sobre, mas acho que agora, né, com essa série que tá tendo uma boa audiência, que a gente vai debater sobre, acho que é um momento para entender, né, o que aconteceu de fato. Só comentar também que eu já conhecia o caso muito por conta de podcasts que contam sobre tragédias e sobre casos, assim. Então eu já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha ficado tão claro para mim o que significava, o que era de fato a tragédia do Césio, né? Então acho que a série tá aí também para revisitar o caso. Antes de começar o episódio, fica aqui um convite rápido. Que tal apoiar o Story-se? A partir de R$5 por mês, você pode contribuir com o podcast através da plataforma Apoie-se. Para quem ainda não conhece, o Apoie-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde vocês podem ajudar criadores de conteúdo. No nosso caso, o apoio de vocês ajuda diretamente a manter o podcast funcionando. Hoje temos 3 planos disponíveis, a partir de R$5, R$10 ou R$20 por mês. Cada um deles nos ajuda a alcançar algumas metas importantes, como criar o site do Story-se e melhorar a edição do podcast, o que significa muito mais episódios melhores por aqui. E claro, quem apoia também recebe algumas recompensas. Dependendo do plano, o nome do apoiador pode aparecer nos episódios, tem acesso a um grupo no Telegram para conversar com a gente e com outros ouvintes, além de conteúdos extras. Então fica o convite. Se você gosta do Story-se e quer ajudar a gente a continuar, dá uma olhada no Apoie-se. O link tá na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. E se agora tu não puder apoiar, tudo bem. Compartilha o episódio, já ajuda muito. Mas se puder contribuir, a gente agradece demais. É muito importante que vocês sejam medidos. Em Chernobyl, as pessoas elas se contaminaram durante minutos. Aqui elas foram expostas ao césio durante dias. Isso muda tudo, entende? Mas ela vai vir logo depois. Nossa prioridade é acalmar a população. Se hoje a gente pensa em acidentes nucleares, é comum imaginar explosões gigantes, cidades evacuadas às pressas, algo imediato e muito visível. Mas nem todo desastre começa assim. Em setembro de 1987, em Goiânia, tudo começou de um jeito muito mais silencioso. Em um prédio abandonado, onde antes funcionava uma clínica de radioterapia, 2 catadores encontraram um equipamento antigo. Dentro dele havia uma cápsula.
e dentro dessa cápsula um pó azul que brilhava no escuro. Era bonito, chamava a atenção e parecia inofensivo. Sem saber, eles tinham acabado de entrar em contato com o Césio-137, uma substância radioativa usada em tratamentos médicos que liberava energia invisível e extremamente perigosa para o corpo humano. A peça foi desmontada e vendida para um ferro velho. De lá, o material começou a circular. O brilho curioso se tornou uma atração entre vizinhos e amigos. A maioria levava o pó para dentro das casas. Algumas pessoas tocaram, outras carregaram no bolso e houve quem espalhasse esse pó até na pele, fascinada com essa luz que ele emitia. Quando se fala em desastre nuclear, assim, é meio difícil o nosso imaginário coletivo, né, não relacionar e levar como grandes casos, como o que aconteceu em Chernobyl, né, ou Fukushima. E também o que a gente vê na série, né, eles citam bastante Chernobyl por ter acontecido um ano antes, né, em 1986, isso é bem pungente na série, assim. E associar, né, a esses casos de explosões de usina nuclear, que não foi o que aconteceu em Goiânia, foi algo diferente, né. Goiânia é considerado o maior acidente radioativo fora de uma usina nuclear, né. Mas, como eu falei, é comum a gente assemelhar com esses grandes eventos, assim, né? E, enfim, Goiânia foi um grande evento também, um grande acidente. E aí a gente consegue perceber, ao comparar, né, esses dois acidentes, que em relação a Goiânia não foi uma explosão, né? Um momento que marca o desastre, assim, né? A radiação ela se espalha aos poucos, né, por meio, né, do contato cotidiano e de forma silenciosa, né? De forma invisível, assim, né? Então tem essa diferença, digamos assim, né? Exatamente, e eu acho que também um ponto importante é a curiosidade humana, porque as pessoas, elas ficaram de fato fascinadas com esse pó e elas queriam saber do que ele se tratava, ficaram ali querendo entender o que era esse objeto estranho, mas bonito de certa forma, como ele chamava atenção e qualquer pessoa, em alguma medida, ia querer saber do que se tratava. A gente também precisa considerar também o contexto, porque as pessoas que tiveram contato no começo com esse pó, elas eram pessoas em situação de vulnerabilidade, com pouco acesso à informação técnica. Então, a tomada de decisão ali não é da irresponsabilidade delas, mas vem desse desconhecimento mesmo, que é uma reação muito humana, né? Tu vai querer saber o que é, do que se trata aquela coisa desconhecida. Então, aos poucos, os que tiveram contato com o pó, eles começaram a apresentar náuseas, vômito, tontura e queimaduras. Sintomas estranhos, difíceis de explicar. Durante dias, a contaminação seguiu se espalhando sem que ninguém percebesse o que realmente estava acontecendo. A virada só acontece quando uma mulher, chamada Maria Gabriela Ferreira, desconfia que aquele material pode estar por trás do adoecimento da família e decide levá-lo até a vigilância sanitária. É nesse momento que se descobre que aquele pó tratava-se de uma fonte extremamente radioativa. Mas, naquele ponto, o impacto já era inevitável. Mais de 100 mil pessoas precisaram ser monitoradas. Centenas foram contaminadas, casas foram demolidas, áreas inteiras isoladas e uma operação de emergência mobilizou autoridades de diferentes níveis para tentar conter os danos. O acidente radiológico de Goiânia não foi marcado por uma grande explosão ou por um único momento de ruptura. Ele aconteceu aos poucos, no cotidiano, atravessando relações, espaços e rotinas comuns. Os acidentes eles têm escalas, né? E aí esse de Goiânia ele é uma escala nuclear de grau 5, né? E vai de 1 a 7 e Chernobyl tá no 7. Então é interessante também ter essa comparação de novo com Chernobyl, porque acho que é a comparação que a própria série faz e as próprias pessoas que vivenciaram a situação fizeram, né? Em comparação a esses dois acidentes, assim. E é isso. E além disso, a gente consegue entender que é uma tragédia, né? Porque não só pela questão de números, né? Enfim, por ser numerosa ou não, mas é uma tragédia porque afeta, né, as pessoas de alguma forma, né? E o que a gente pôde ver foi isso, né? Porque depois, né, do acidente,
mais de 100 mil pessoas tiveram que ter sido monitoradas, né, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, né, que aparece bastante na série também. E, né, das quais, tipo, mais de 200 tinham, né, apresentavam grau de contaminação, além de como a própria série também conta, né, dos 14 que foram internados intensivamente, depois tiveram que ir para o Rio de Janeiro, né, e desses 14, dos 4, né, que faleceram. Então, e além disso também a gente vai ter, né, uma associação, que é a Associação das Vítimas do Césio 137, que continua, né, nesse processo de tanto monitoramento na ocorrência da contaminação radioativa, mas também que busca, né, justiça pelo acontecimento. Né? Bom, e como tu já puxou sobre a série Emergência Radioativa, vamos falar um pouco mais sobre ela. A minissérie, ela funciona como um drama histórico. Ela foi criada pelo Gustavo Lipstein e produzida pela Gulani para a Netflix. Ela é ambientada, como a gente já comentou, em Goiânia, e a história é inspirada no acidente do Césio 187. No elenco, nomes como Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Calenghelli e Ana Costa lideram a trama, acompanhados por Tuca Andrada, Leandra Leal, Antônio Saboia e outros nomes que também constroem os diferentes núcleos da história. Os episódios foram lançados de uma só vez, em março de 2026, e em abril a Netflix soltou uma notícia de que, em sua segunda semana de exibição, a série estava no top 1 global de séries de língua não inglesa mais assistidas do streaming. A produção, ela somou mais de 10,8 milhões de visualizações no período e também figurou no top 10 de 55 países. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente comentou ali no início, assim, de mesmo tendo... já tem algumas adaptações sobre essa situação, né? Tem um filme chamado Césio 137, Pesadelo de Goiânia, e também tem um documentário que é O Brilho da Morte, se não estou enganado. Enfim, representações já sobre esse caso, mas ainda, né, não se tinha algo atual, né, recente, né, representando esse acidente, e eu acho que a série ela surge, né, num bom momento em tentar contar essa história, né, novamente, como já foi contada, mas, né, de forma mais atual, recente, ainda mais em forma de série, né, e a Netflix, que é, enfim, já é bem estabelecida no Brasil, né, então ela tá disponível, assim, no catálogo da Netflix, e ter conseguido ter essa estreia, eu acho que representa muitas questões, assim, que a gente pode analisar, né? Primeiro, essa demanda por entender, né, sobre esse acidente do Césio 137, além daquelas pessoas que não sabem, nem sabiam sobre esse acontecimento, né? E a própria questão da curiosidade, né? Por ser um acidente radioativo, e como eu falei, que é muito relacionado com a questão de Chernobyl, né? Eu acho que isso causa uma certa curiosidade, uma certa demanda em as pessoas quererem saber, né, o que aconteceu, e uma história tão pesada, porque é isso, né? É uma história muito pesada. E, além disso, acho que também dá pra fazer de novo a relação com a própria série Chernobyl, né? Que também ela tem esse mesmo formato de uma minissérie, eu acho que também tem 5 episódios, assim, e boa parte, eu acho que a emergência radiativa bebe, eu acho, um pouco desse sistema da série Chernobyl, assim, acho que dá pra fazer algumas comparações também em relação a isso, assim, mas nesse sentido de tentar retratar a situação, né, e também tentar humanizar, né, esse acontecimento, humanizar o acidente, e acho que é isso que a série faz um pouco também. Em relação a Chernobyl, eu vejo esse paralelo muito porque atualmente existe uma tendência forte na mídia de revisitar tragédias, de transformar esses eventos em narrativa. E tem uma intenção, assim, de preservar a memória, mas também porque esse tipo de interesse gera engajamento, esse tipo de história gera interesse, gera engajamento, e a série, ela entra nesse movimento, basicamente. Eu comentei sobre saber da história através de podcasts, porque eu ouço muito podcast sobre casos, né, coisas assim, tragédias, basicamente, e porque é o boom também no podcast atualmente, assim, tem muito podcast sobre crimes, sobre casos reais e tudo mais, que eu acho que é uma forma realmente, assim, de resgatar a memória, mas eu acho que em alguns momentos pode ficar um pouco muito midiático, sabe, e a gente tem que tomar cuidado com isso, quando a gente trata de tragédias, ainda mais tragédias tão recentes.
Então, eu vejo a série, A Amostra Radioativa, muito nesse boom, assim, por que ela ficou famosa, por que as pessoas quiseram assistir, quiseram ir atrás. Porque é um tipo de narrativa hoje em dia, ok, mas também eu acho pelo interesse pela própria história do Brasil, porque é um caso que não aparece mais na mídia, que não tá mais no debate público. É um caso basicamente esquecido da história do Brasil. E aí, com a série, meio que reacende o debate, reacende tratar sobre esses assuntos. Então, eu acho que isso é muito importante quando a série tem esse papel também de trazer novas perspectivas, de trazer novas perguntas. Como é que tá hoje em dia? Como é que tá as vítimas? Como é que tá o local? Tem alguma lei, alguma proteção em relação a desastres nucleares? Então, acho que isso é bastante interessante e a série também cumpre esse papel. Eu concordo com o que tu falou, é uma questão bem ambígua, assim, né? Porque da mesma forma que eu concordo que é um caso que já foi, parece que é esquecido, assim, como diversos outros fatores históricos do Brasil que são esquecidos, né? Em que a gente consegue perceber isso. E aí, claro, é sempre muito interessante quando isso é trazido de volta com um novo formato, forma de série, tentar tratar, humanizar, dramatizar e tentar, né, reacender essas discussões do que aconteceu em Goiânia em 1987, né? Isso é importante porque retoma esses debates, a gente consegue refletir sobre o que aconteceu, mas aí, como tu falou, também entra nessa questão de, sei lá, um puro fetichismo de casos reais, né? Assistir casos reais, e a gente sabe que também a Netflix ela é pioneira, né? Não pioneira, mas enfim, ela se aventura muito nesse tipo de produção, né? De filme, de série, true crimes ou casos reais nesse sentido, e que também são produções que tem muito público sempre, né? E uma coisa que eu descobri é que esse mesmo diretor, né, o Gustavo Lipstein, ele também produziu uma série sobre Botkiss, né, que é todo dia, mesma noite. Então, ele já vem aí trabalhando com, digamos assim, casos reais, né? E aí, agora com emergência radioativa. Se esse césio se espalhar mais ainda pela cidade, a gente vai ter um desastre como o Brasil nunca viu. Sobre a série ser uma adaptação de um evento real, quando a gente olha para a adaptação, dá para perceber algumas escolhas bem evidentes dos diretores, porque existe uma certa romantização em vários momentos da série, pelo menos para mim, fica para mim isso mais evidente, porque como tem muitas pessoas envolvidas na tragédia, a série meio que opta por condensar alguns personagens, o que é compreensível até certo ponto, basicamente. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no caso do Márcio, que é interpretado pelo Johnny Massaro, fica evidente que ele é um personagem condensado, assim, que ele representa vários outros cientistas e pessoas que estavam ali em volta daquela tragédia, porque realmente muitas pessoas participaram da contenção e tudo mais. E como ele funciona como uma espécie de junção de vários profissionais reais, acaba que ele soa caricato em boa parte do tempo. Porque ele acaba ali, a gente já começa a acompanhar ele na série, ver a visão dele dos acontecimentos e tudo mais, mas isso meio que vira um instrumento para explicar o que tá acontecendo, né, um guia pra audiência, só que isso acaba afastando o personagem dele da realidade da tragédia, basicamente, porque se a gente for pensar, falta um momento ali, alguma coisa que ele realmente confronte aquele impacto daquilo tudo, ele confronte o que tá acontecendo, sabe? Pra mim, sei lá, se mostrasse uma cena dele sentindo o impacto de verdade, meio, sei lá, chorando ou desesperado ou alguma coisa, seria mais emocionante de acompanhar o personagem, sabe? Eu acho que ele é muito distante do acontecimento real e isso dificulta uma conexão, pelo menos pra mim, porque eu sinto que ele é o fio condutor da história, mas eu acabo me perdendo um pouco nesse sentido de ter uma conexão com ele. Analisar, né, tipo, ver como a série, ela opta por criar novos nomes para os personagens, né, como tu falou. O Johnny Massaro, ele é, né,
esse físico, esse cientista, que representa várias pessoas. Aí, até entre eles, assim, acho que um dos mais conhecidos que seria, digamos assim, a representação é o físico Walter Mendes, da vida real, né? Mas, claro, tem essa questão de meio que tentar, né, como se ele fosse ali uma força de várias pessoas que auxiliaram, né, no acidente, assim, em relação à situação. E eu acho que essa troca de nomes que eles usam, né, vai muito nesse sentido de dramatizar a história, né, até como tu comentou, de ter, né, esse personagem que é o Márcio, que ele vai ser o protagonista e vai guiar toda, né, a narrativa, assim. Eu acho que a série, assim, ela começa bem nesse sentido, né, no primeiro episódio, de tentar passar de forma bem didática e bem apurada historicamente, assim. Acho que ela de início, ela consegue, acho que, concluir o principal trabalho de um filme, série que vai representar um fato histórico que é adaptar a narrativa de forma como aconteceu. Eu acho que a série ela consegue fazer isso. Desde o início a gente consegue, tipo, ver as primeiras cenas já, a cena, né, dos catadores indo ali atrás, né, encontrando o item radioativo, né, o césio radioativo, e tentando abrir, levando pro ferro velho, assim. Eu acho que a série ela cumpre bem esse papel, assim. Eu acho que eu concordo contigo, eu tenho um pouco de dificuldade com esse protagonista, porque na real até fiquei pensando durante a série, né, são 5 episódios, né, poderia ser outra personagem a protagonista, porque a gente, é meio difícil de criar uma conexão com ele, assim, porque os próprios as próprias questões narrativas envolvendo ele não são desenvolvidas, né? A questão ali com a namorada dele é meio foda-se, assim, tipo, se ele não fala nada pra ela, ele só tá saindo todo dia pra resolver o problema da radiação. E eles não têm nenhuma comunicação, nenhuma conversa que faça sentido. A relação com o pai é foda-se também, é abandonada, sabe? Então acho que nesse sentido, realmente, a série, ela colocou um protagonista que não é bem desenvolvido, né? Que é esse personagem, o Márcio, assim. E que ele serve também nessa questão didática, né? Então, em muitos momentos a série é totalmente explicativa, assim, numa vibe Stranger Things, sabe? De explicar os planos, assim, sabe? Eu me senti um pouco assim, vendo. E acho que talvez é muito o formato da Netflix também, sabe? E aí eles estão ali, aparece os momentos em que eles estão nos laboratórios, nas salas, assim, pensando o que eles vão fazer para resolver a situação. E parece uma vibe meio Stranger Things, assim, de ficar explicando as coisas, sabe? O plano, o que é a coisa de forma científica, aí explica de uma forma mais banal possível, assim. Isso acho que não me pegou tanto em relação a esse início da série, assim. Eu acho que isso não atrapalha a compreensão da série, mas é um ponto negativo. Se a gente está tratando de uma análise, basicamente, da série, né? É um ponto negativo a gente ter um personagem que a gente não consegue ter que não tem tanto desenvolvimento e que a gente, como espectador, não consegue ter tanta conexão. Então, isso eu não sei porquê, cara, eu gosto do John Bassaro, mas eu acho que às vezes a atuação dele me tirava um pouco daquela história, sabe? Eu ficava assim, nossa, tipo, que personagem estranho, sabe? Parece que ele tá meio que desconexo da história. Não sei, pra mim ele soou muito estranho em algumas cenas, mas por outro lado, eu gosto bastante da construção de tensão da série, sabe? Porque, como tu comentou sobre as primeiras cenas, que é quando eles descobrem, como a gente já contou aqui, os catadores descobrem o lugar lá com a radiação e pegam aquele equipamento. Tem uma direção ali do Fernando Coimbra, que é o diretor de alguns episódios desse primeiro, que ele acerta bastante, assim, porque toda essa sequência de descoberta do material, do transporte, tem uma construção muito efetiva. Eu fico me sentindo assim, eu me senti, na verdade, assim, sabe, como se tivesse um perigo muito iminente, como se tivesse algo que a gente, tipo, que daria muito medo na gente, sabe? Então a gente meio que começa a entender, e mais do que os personagens em si, o que aquele perigo representa. Então essa diferença de informação, né? A gente sabe, tem uma tensão, né? Cria uma tensão no espectador, uma certa angústia. E além também do suspense, né? Que o primeiro e o segundo episódio constrói muito bem, né? O suspense das cenas, deles levando material pra cada lugar e tudo mais. Então eu gosto bastante do começo da série, pra falar a verdade. Eu acho que a série, ela brilha aí, né? Não querendo fazer uma
uma metáfora, mas acho que ela consegue brilhar muito bem aí nesse sentido, assim, como eu falei, de tanto representar historicamente o fato, eu acho que ela cumpre, assim, bem esse papel, né, e também já introduzir, são 5 episódios, né, eu posso desenvolver mais, mas eu acho que poderia ser menos episódios, na verdade, porque um pouco do final é um pouco de barriga narrativa para preencher, assim. Mas, tipo, a introdução é direta, né? É mostrando como é que aconteceu, como é que os criadores acharam, como é que foi levado ao ferro velho, né? Aí, como aconteceu a relação ali dos personagens, né? Descobrindo esse elemento brilhante e que era, enfim, chamava muita atenção, né? O Evenildo, né? Que na história real é Devair, ele leva pra casa, ele compartilha com os parentes, com os amigos, eles ficam brincando, né, com esse pó brilhoso, falando que é de outro planeta, que é um presente, sabe? Eles ficam... e eu acho que a série, ela consegue ir muito bem aí, sabe? Nesse momento em que ela retrata, né, essas pessoas, como a gente comentou, que são trabalhadores, são da classe trabalhadora, enfim, são pessoas... e são personagens, a maioria ali da história real são pessoas negras, né? E que estão ali naquela situação. E aí a série, ela desenvolve esse encanto desses personagens, dessas pessoas deslumbradas com a luz radioativa, né? E aí, como a gente falou, que vai num debate... É tão agoniante, porque a gente sabe que aquilo é danoso, né? E é agoniante porque a gente consegue fazer, né, pensar muito nesse sentido de a falta de informação, né? Tipo, eles não sabem o que estão brincando, né, com o que eles estão mexendo, com o que eles estão brincando, assim, né? E eu acho que aí vem esse perigo silencioso, né? Esse suspense quase que a série vai construindo inicialmente ao introduzir esse contato, né, dos personagens com o Césio. A série tá trabalhando diferentes pontos de vista, isso é bem legal. Pelo menos em questão de narrativa, a gente, como tu comentou, a gente tem a parte das vítimas, que pra mim é o ponto alto da série, né? Não sei pra ti. Mas pra mim, assim, é a parte que mais funciona, apesar de que eu também tenho algumas ressalvas aqui. Essa série, eu vou falar bem a real, assim. Eu gosto muito da série, mas eu sinto que tem coisas que ela deixa muito a desejar e que a maioria das pessoas, e que as pessoas em si, sabe, acabam que não se apegam tanto ou acharam muito mais interessante o que ela tem a dizer do que realmente como ela tá apresentando. Então eu vou ser um pouco cri-cri com isso, tá? É que assim, existe realmente com esses personagens, com essas vítimas, uma tentativa de mostrar a desconfiança em relação às autoridades, à revolta e também o impacto direto da situação. Então, ok, eles ficam desconfiados, eles não gostam das autoridades, eles sentem que eles estão sendo pressionados. Só que em alguns momentos a série, ela começa a recorrer a estereótipos, sabe? Principalmente associado a personagens pobres e negros, a agressividade. Começa a associar esses personagens à agressividade e isso me pega um pouco. Tem o Raimundo, que é esse menino que cresceu na rua, que tá ali em volta dessa família, que ele é retratado com muita agressividade, como se, nossa, ele fosse, assim, não entendesse nada do que tá acontecendo e tudo pra ele fosse algo... os médicos fossem inimigos, coisas nesse sentido. E isso deixa um pouco a desejar pra mim, sabe? Enfraquece a proposta da série. Porque eu sinto, assim, que se é pra honrar as vítimas, se é pra tratar sobre algo desconhecido e tratar sobre como essas vítimas foram afetadas, acaba que mancha a imagem delas, colocar elas como agressivas e como, não entendendo o que tá acontecendo o tempo todo, sabe? Então isso me deixa um pouco, assim, meio frustrada. E, ao mesmo tempo, existe um esforço da série de construir uma ideia de superação, mesmo diante das perdas e tudo mais, né? Tipo assim, no final ali, eles, a gente vai conseguir, a gente vai passar por isso, vai ficar tudo bem. É um pouco também meio vazio, sabe? Desse primeiro contato que eles têm com a radiação e depois em que as autoridades descobrem, né? E vão tirar eles da casa, daí eles tem a cena em que tá o Márcio com o doutor lá, o Ernsten, e eles estão lá no ferro velho, e aí eles estão tentando explicar pro Evenildo, né, que eles precisam sair daquele local, sair do ferro velho, né, porque tá com radiação, assim, e aí eu sinto que a série, eu pelo menos senti que a série, ela ia entrar nesses debates raciais, né,
por causa que, né, boa parte dessas cenas em que eles estão ali pra conversar com eles, com personagens que são pessoas negras, né, na casa, no Ferro Velho, é sempre várias pessoas brancas, eles estão com os policiais militares sempre, né, e eles até comentam isso, né, e acho que a série, ela acaba pincelando um pouco desse debate racial, né, porque, e ao mesmo tempo é um debate racial e também é um debate que a série tá tentando. Eu não sei se a série ela tenta trazer a questão da desinformação, né? O quanto eles não sabem, né, do que está acontecendo. E aí, por isso que tem que ter essa intervenção das autoridades. Mas a gente sabe que, claro, é só por causa desse motivo da radiação que eles estão, né, fazendo essa intervenção, assim. E aí a série entra nesses debates raciais, mas de forma pincelados, assim, né? Mas eu acho que eu entendo o que tu diz, assim, nesse sentido de retratar eles como se fosse quase selvagens, assim, né? Mas eu acho que a série ela tenta trazer essa questão como algo, como se fosse a desinformação, né? Como se eles não soubessem o que estava acontecendo, não soubessem o que estão fazendo, né? E aí nesse sentido de não ter a informação do quão perigoso aquilo é, né? Acho que a série ela passa isso bastante em relação aos personagens, e eu acho que aí acaba entrando nesse estereótipo, né? De pessoas revoltosas, meio selvagens, sabe? Que não confiam em ninguém ali, sabe? Eu acho que, de fato, algumas questões desses elementos, assim, de tu desacreditar, de tu desconfiar, acho que aconteceram, assim, sabe? Eu acho que, imagina, do nada chegam na tua casa e falam que tu tem que sair porque, tipo, tá com radiação e tu, sabe, não sabe de nada, sabe? Eu acho que isso pesa um pouco, mas talvez a série, ela tenha, né, não conseguido representar da melhor forma possível. Sim, é o tipo de narrativa que é bem complicada de adaptar e de falar sobre, por conta dessas questões de talvez cair, sem querer, talvez, assim, não é a intenção, talvez, deles, assim, mas de cair em alguns estereótipos que depois a gente assistindo, a gente fica tipo assim, tá, mas será que é isso mesmo? Será que essas pessoas estavam dessa forma? Será que tinha toda essa agressividade em relação a isso, sabe? Não sei, eu fico um pouco incomodada quando a série recorre a esse tipo de narrativa para representar as vítimas do Césio. Mas, por outro lado, a gente tem outros pontos de vista, porque a série ela é bem fragmentada nesse aspecto. A gente tem o ponto de vista, por exemplo, do doutor, que tu comentou, que é o ponto de vista do Dr. Orsten, que é um personagem, pra te falar, que eu gosto bastante, assim. Eu acho que ele funciona muito bem pra narrativa. Eu gosto do quanto ele... Tem uma frase que ele fala que pra mim é muito, muito, muito importante, que ele comenta que na vida dele toda ele nunca tinha se sentido tão importante, tão necessário, mas ao mesmo tempo tão sem ter o que fazer, basicamente, assim, sem conseguir ajudar, sabe? Então isso é muito impactante, sabe? Porque, cara, em que momento ele achou na vida dele que ele ia ser chamado pra conter um caso de radiação, sabe? E o quanto isso deve ter impactado toda ali a trajetória, todas as coisas que acontecem. E o personagem em si, ele é muito bem construído. O que a gente fala sobre o Márcio, eu acho que aqui é o contrário, sabe? Eu acho que ele tem momentos que ele tá sentindo muito mais a história do que o protagonista, basicamente. Meio que a série, ela tenta desenvolver alguns núcleos, né, de perspectivas. A gente tem a das vítimas, né, que, como eu até comentei, aí eu lembrei o nome, que eu falei que eu acho que seria muito mais interessante, talvez, a protagonista ser a Catarina, né? Que na vida real é a Lourdes, que é a mãe da menina, né? A mãe da Lady, na série é a Celeste. E porque, por um tempo, né, a Catarina ela acaba também tendo um pouco de tela, assim, durante a história. E aí eu acho que, como eu disse, né, a série ela se divide entre esses núcleos, né, das vítimas, depois passa a perspectiva dos médicos, né? E aí depois dos cientistas, do doutor, né? Com a relação com o Márcio. E também meio que esse núcleo, né? Desses físicos, cientistas, se relaciona bastante com a questão com o governador, né? A gente vai ver bastante isso, essa relação que eles vão desenvolvendo, de tentar encontrar soluções para resolver o conflito. Assim, eu acho que a série ela consegue, né, construir uma identidade própria, assim, ao tentar trazer essas diferentes perspectivas. E claro que muitas coisas ficam no caminho a partir de ter muitos núcleos, né? É difícil, às vezes, conseguir
ter um certo equilíbrio. Acho que o próprio núcleo, quando a gente falou do Márcio, eles abandonam, acho que no quarto episódio ele meio que some, né? Depois aparece de novo, que ele é mordido por um cachorro. Internado? Ele é internado, então a gente percebe que a série ela tenta configurar assim os núcleos, mas alguns acabam, né, ficando maiores que o outro, assim. Mas de alguma forma também é tentar trazer essas perspectivas assim de como aconteceu, de como o acidente ele afetou, né, as autoridades, os médicos, os profissionais de saúde, né, e também nesse processo de luta contra a contaminação e o processo de descontaminação, né, porque eu acho muito insano, assim, que simplesmente são só 19 gramas, né, do isótopo, né, de césio, que se espalhou por Goiânia, assim, e que teve esse efeito, diversas pessoas que morreram, além também, a gente vai ver também do lixo tóxico, né, que produziu, assim. É meio que essa perspectiva de como teve essas frentes de atuação, né, em relação ao acidente. É legal que a série tenta cobrir todas essas frentes, porque tu comentou também sobre os políticos, que é uma parte que eu acho que é bem essencial, assim, mostrar o governador de Goiânia e como que ele foi reagindo, o que ele foi fazendo em relação àquele acidente. É interessante de acompanhar. Tem outro núcleo também que a gente vê que some, a gente tá falando de núcleos que vão sumindo, mas é o núcleo da investigação, que aparece, eu acho que bem no meio da série, basicamente. Eles vão investigar o que aconteceu de fato, como é que deixaram aquele recipiente no meio da cidade sem ninguém ter levado ele pra algum lugar, né, exposto daquela forma. E eu acho que seria interessante acompanhar a investigação. Eu fiquei um pouco interessada como que aconteceu, sabe? Onde que foi a falha, sabe? Mas acaba também que vai se perdendo e a gente não tem essa resposta no final. E isso pra mim também é bastante importante, porque a gente não sabe de quem é o responsável por isso de forma concreta. E isso pra mim me pega, sabe? Porque eu sinto que a série acaba sendo isenta, sabe? Do tipo assim, não vamos culpar o governador, não vamos culpar o cientista, não vamos culpar a Akinen, não vamos culpar ninguém, só aconteceu essa fatalidade. Mas de alguma forma tem um culpado. Só que eu acho que isso é um pouco deixado de lado da série pra se isentar, sabe, dessa discussão, pra tratar muito mais sobre o acontecimento em si do que a culpabilização. E às vezes eu acho que isso é difícil, sabe? Porque, cara, é uma situação tão fora do normal, uma situação tão absurda que foi, né, aconteceu por conta de erros humanos que, cara, é inevitável a gente não pensar como que o Estado, como que os órgãos públicos não são culpados em relação a isso. A série, ela tenta fazer esse foco nas vítimas. Acho que a partir do meio a gente consegue ver, né, essa relação. A gente fica um bom tempo, né, com as vítimas que foram afetadas, né, e tentar trazer essa abordagem mais humana, assim, e aí também é o debate de tu humanizar ou tu explorar mais a tragédia, né, pelo choque, pelo efeito, pelo choque que ela vai ter, assim, né, mas eu sinto que a série, ela tenta realmente levar o público mais essa dimensão mais humana, assim, sabe, só que ainda, tipo, tem essa parte da dramatização, do grande acidente, desse grande evento, sabe, que acontece, assim, e eu acho que, como tu falou, realmente, nem lembrar mais, mas realmente o núcleo de investigação, ele some, né, durante a série, mas ele aparece, né. De início, acho que é bem comum a gente, talvez, tentar trazer uma certa responsabilização para a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que é apresentada na série. Ela é esse órgão do governo federal, que é responsável por regular, fiscalizar e promover o uso de energia nuclear no Brasil. E meio que o que dá a entender, assim, o discurso que a série produz e também com relatos, assim, da vida real, né? Porque a gente vai ter a relação do Dr. Oristen, que na vida real ele tava à frente da CNEM, né? Que é o José de Júlio Rosenthal. E a gente vai ver essa relação, na série a gente vê essa relação que eles têm com o governador, né? Que na vida real é o Henrique Santillo e na série é outro nome. Isso é um pouco confuso, porque, como eu falei, a série ela muda os nomes pra tentar dramatizar mais essa história, assim. Mas o que a gente tem, assim, digamos assim, de conclusão da situação, né, é que a série ali, a partir desse núcleo de investigação, ela tenta apontar vários erros, né, então o erro seria de quem? O responsável pelo terreno, né, ou porque o terreno estava sendo alugado, ou o responsável pelo Instituto Goiano de Geoterapia, sabe? E aí tem toda uma explicação, né, de que o local ia ser demolido, né, e eles iam colocar para baixo, mas daí, por uma questão judicial, ficou parado, então eles abandonaram, ficou totalmente abandonado. A série, ela constrói um discurso claro, que de início, assim, acho que quando eu vi, assim, pela primeira vez, eu fiquei pensando, parece muito um discurso de não vamos colocar a culpa em ninguém, sabe? Igual quando aconteceu na enchente aqui no Rio Grande do Sul, não vamos encontrar culpados, sabe? Sabendo que tem culpados, claro,
Mas é essa perspectiva de não é hora de contar culpado. Eu sinto que a série, no final, ela tenta trazer um pouco desse discurso, mas o que eu vi também de relato era realmente um caso muito difícil de culpabilizar, assim, porque tem muitos culpados. O dono do Instituto do Goiano de Radioterapia, o dono do terreno, sabe? A que nem é culpada, sabe? Ela é responsável também. Até o próprio doutor, ele fala isso, né? Que são vários erros seguidos foram acontecendo, também nessa lógica da questão de fiscalização que faltou, assim. E além disso, tem uma brecha que a lei não dizia também exatamente quem que deveria fiscalizar, de fato, sabe? Claro que a que nem ela tem, né, parece na série, né, os documentos em relação às máquinas que existiam no local. Havia duas, né? Eles tinham um documento de uma, mas não tinha da outra. Também tem essa questão, essa margem, né, da lei de saber, de fato, quem deveria, né, fiscalizar. Eu acho que esse é um debate interessante, assim, porque, de fato, na vida real, 5 outras pessoas foram condenadas, né? Acho que eram 3 médicos sócios do Instituto Goiano de Radioterapia. Só que ninguém cumpriu sabe? Foi em regime aberto. A Kenem também foi considerada civilmente responsável pela falta de fiscalização, mas, de fato, ninguém, né, cumpriu penas. Então, é algo que segue em aberto, digamos assim. Isso é bem problemático. Beleza, tu comentou aqui, tu trouxe essa informação de que tiveram culpados, mas que ninguém, de fato, cumpriu uma pena, foi tudo em regime aberto. E acaba que, às vezes, é sempre ter um bode expiatório, né, basicamente, mas não em si o Estado ou o órgão responsável. Então, eu acho problemático quando a série acaba não tratando muito bem desse assunto, sabe? Parece que realmente não vamos achar culpados, vamos focar no que tá acontecendo em si. E eu queria ter visto um pouco mais disso, porque eu acho que fica muito brando às vezes, sabe? E é isso também que me pega em relação ao final da série. Porque, como eu comentei antes, tem aquela cena em que tá todas as vítimas, depois que aconteceu todo o acidente, eles se juntam, se abraçam e falam: a gente vai atrás dos nossos direitos, a gente vai atrás da nossa casa, a gente vai conseguir, vai dar a volta por cima. Cara, eu acho esse discurso tão minimizar, sabe? Tão assim, tapinha nas costas da série, sabe? Do tipo assim, ai, vamos superar, galera, vai dar tudo certo. Sendo que não é assim, sabe? Sendo que, cara, as pessoas perderam a casa, perderam a família, perderam seus pertences por um erro que poderia ter sido evitado. E aí a série evita aprofundar a responsabilização institucional e isso acaba meio que suavizando uma discussão que ainda é muito relevante, sabe? A minha maior crítica em relação à série é até que ponto ela tá realmente humanizando a tragédia ou transformando ela em um espetáculo. Porque tem essa ideia de superação, de que é apresentada, né, que não convence totalmente. E fica uma sensação muito de simplificação do acidente, sabe? Então isso pra mim me pega um pouco, mas como tu comentou também, né, eu entendo todos esses pontos, assim, que tu trouxe e que são também importantes de levar em conta. Realmente, essa cena que tu comentou, ela é uma cena meio deslocada, né, em meio a todo o caos, né, porque... tipo assim, a menina Celeste na série morreu, tipo, morreu a Antônia, né, que é a personagem que leva o Césio até a vigilância sanitária, assim, e aí a gente vai parar a pensar também que as pessoas que sobreviveram, né, as vítimas reais, assim, que a série representa, muitas morreram com o tempo, assim, e morreram logo depois, assim, sabe, tanto por ainda, né, estarem sofrendo as consequências da situação, mas pelo abalo emocional também que passaram, né, então, porque... Como a gente falou, né? Tipo, foram 14 pessoas que foram atingidas, né? Que tiveram contato, acho que mais de 10 dias, algo assim, né? E depois, na época ali, que 4 morreram, né? Que aí uma é a menina, que ficou mais conhecida. Talvez a série tenta passar esse sentimento, sei lá, que vai ter uma continuidade em lutar pelos direitos, assim. Mas é também um pouco deslocado, assim, né? E eu acho que a gente tá falando dessa desfecho que vai sendo desenvolvida ali no 4º e 5º episódio, que, como eu falei, eu acho que a série, ela começa muito bem, e eu acho que a série, ela poderia, sei lá, ser um filme de 2h30, né, ou 3 horas, sabe? Porque muita coisa no final, assim, de desfecho, acaba sendo deslocado, porque, digamos que a série, ela tem um início, um meio muito bom, muito agoniante, assim. Eu até, quando eu assisti, eu te falei, nossa, eu fiquei muito chocado com as cenas, porque é muito agoniante tu ver esse inimigo silencioso que tu não sabe que as pessoas estão ali brincando, mexendo, e aí passa pela rua, pelo ônibus, e aí com contato com o outro, eles se presenteiam, o pozinho brilhoso, isso é muito agoniante, assim, isso pega bastante. Acho que a série, ela consegue trazer esse medo, assim, sabe, que não é possível, sabe, sentir de fato ali.
Mas, pro final, quando acontece um desfecho em relação ao perigo, né, o perigo tá sendo controlado, meio que a série ela vai inventando, sabe, narrativa, e aí fica boa parte das cenas naqueles gabinetes com o governador, e aí com o doutor e o Márcio, sabe, tipo, e vai criando coisas aleatórias, assim, acho que uma das coisas que eu tinha pesquisado é que a questão do ônibus, o ônibus de ter contaminado o ônibus não existiu, assim, não... A parte também da água, teve esse perigo da água ser contaminada, mas eu vi questionamentos em relação àquela cena daquele lago, aquele rio que eles estão, sabe? E aí também tem essa questão no final de que... Não no final, né? Mas que a série fala que quando eles vão transportar as vítimas pro Rio de Janeiro, né? De que só tinha 6 vagas. Só que na verdade não. Tinha vaga pra todo mundo, só que foi 6 primeiro. E aí depois foi todo mundo por uma questão de logística e organização, assim, né? E a série ela vai, né, nesse final, criando várias tramas, sabe, de perigo em relação à radiação. Aí tem a questão dos médicos fazendo a cirurgia, assim, sabe? E aí eu acho que ela vai, no final, perdendo um pouco esse peso, assim, sabe? Em relação a esse desenvolvimento, né? E aí também, eu comentei da questão da água, né? Eu lembrei de um outro debate que surgiu também em relação à série, foi de ela ser gravada em São Paulo, né? Essa discussão que reacendeu, que eu vi alguns vídeos sobre, de que, acho que até não lembro agora, algum órgão público de Goiânia, né? O Goiás tinham feito um documento falando sobre isso, né? Meio que questionando, assim, né? Porque, pô, foi um caso que aconteceu em Goiânia, assim, não tem atores, né, do estado, não foi gravado no estado. Claro que aí tem as discussões de... Claro, se a produção ela é do centro do Rio de Janeiro e São Paulo, é mais fácil gravar ali, por questões orçamentárias e tal. Mas acho que numa lógica, tipo, mais humana, assim, né? Das vítimas, de, né, honrar as vítimas, honrar, né, as pessoas do local e, pô, gravar no local que aconteceu de fato. Acho que o próprio governo falou isso, né? Vocês poderiam ter gravado, né, no local onde aconteceu a situação, assim, mas preferiram montar um cenário e tal. Então, também surgem essas discussões, né, em relação à série. Acaba que a escolha de filmar em São Paulo, ela enfraquece a identidade de Goiânia. Até em relação aos personagens, eles não têm muito sotaque. Eu acho que algum outro meio que força um sotaque ali, né? Pra parecer que tá em Goiânia de fato. Mas a gente não tem essa identidade, essa identificação com a cidade. E isso é muito prejudicial pra série também. Porque parece que a ambientação fica genérica e é como se aquele evento ele pudesse ter acontecido em qualquer lugar. Então, isso também é mais uma crítica, sabe? Como tu comentou, é isso aí. Tudo fica num eixo do Rio e São Paulo porque é mais fácil, porque é onde estão as produções. Mas trazer... E a gente já comentou isso aqui em outros episódios também. Trazer as produções para outras regiões do Brasil é muito importante, não só em questão de representar, quando a gente está contando uma história sobre aquele lugar, mas também de trazer verba para o dinheiro, para o financeiro circular naquela região. Porque uma produção desse tamanho, da Netflix, ela vai movimentar a região, vai movimentar o comércio, sabe? E é importante para aquelas pessoas daquela região. Então, eu acho que isso também é um ponto muito negativo da série, de não ter se passado realmente em Goiânia. O acidente radioativo em Goiânia. Morreu hoje no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, a primeira vítima da contaminação radioativa. É Maria Gabriela Ferreira, mulher do dono do ferro velho, onde foi aberta a cápsula do Césio 137. Bom, e também a gente pode comentar sobre como estão as vítimas atualmente, porque depois que a série saiu, surgiram muitas reportagens em relação ao estado delas atual, e aí eu queria trazer alguns dados sobre o que elas têm de garantia hoje em dia, o que está sendo feito para manter os direitos dela. Então, o que tem hoje, né? Existe uma pensão vitalícia criada por lei federal desde 96 e hoje cerca de 600 pessoas ainda recebem esse benefício. Também tem um acompanhamento médico especializado em Goiás, porque muita gente ainda sofre consequências da radiação décadas depois. Mas o que acontece? O dinheiro em si, ele não tem reajuste desde 2018. Em muitos casos, o valor desse dinheiro ele é menor que um salário mínimo, o que é muito surreal, considerando os custos de saúde dessas pessoas. E tem vítima que gasta mais da metade da pensão só em remédio. E o que tá acontecendo agora, né, em 2026, depois que saiu também a série, que foi reacendido o debate? O governo de Goiás propôs um reajuste de quase 70% nas pensões e o valor deve subir de, por exemplo, se agora eles ganham R$ 954, vai subir para R$ 1.621.
Então esse reajuste é para recompor, né, as perdas e dar mais dignidade para as pessoas. Isso vem depois de décadas de negligência, né? Então, de alguma forma, essas pessoas elas ficaram por muito tempo esquecidas. Eu acho que é interessante a gente trazer também isso aqui no episódio de hoje, sobre como essas vítimas, elas ficaram realmente à mercê, né? E por muito tempo recebendo pouco dinheiro, não recebendo o tratamento adequado. E isso é bastante pesaroso, né? Quando a gente trata de uma situação, de uma tragédia tão grande. Sim, né? Até como eu tinha comentado, né? Que tem essa associação, né, das vítimas, né, do acidente, que, né, travam, digamos assim, essa batalha por justiça, por memória, né, por lembrança, e que se mantenha, né, esses direitos que é um direito agora, como tu falou, vitalício, né, de pensão, de ter um apoio financeiro de um acontecimento que, como a gente colocou, né, que foi irresponsabilidade de diversos, né, órgãos públicos, de pessoas, né, então de empresas, né, então acho que é uma situação que realmente coloca essas pessoas em vulnerabilidade, né? Porque acho que, como a série coloca bem, né, as vítimas principais, né, que são ali as 14 pessoas, claro que, como a gente comentou, né, boa parte da cidade teve que ficar em quarentena, né, nesse processo de descontaminação e depois foram descobertas outras pessoas que morreram também, né, durante, né, esses primeiros dias, assim, além da família, do núcleo familiar principal, digamos assim, que é tanto a família, mas os amigos ali na volta também, que a gente vê na série, assim, e como a gente consegue perceber o quão foi impactante para eles. O próprio Evanildo, ele faleceu, assim, logo depois, assim, porque ele perde a mulher, né? A gente consegue ver o quão isso alterou, sabe, mudou o rumo de toda uma família, de todo um grupo de amigos, de pessoas que, né, que tinham uma relação, assim. E eu acho que a série também, ela tenta colocar bastante tempo de tela para a menina Celeste, né? Na série ela se chama Celeste e na vida real é a Lady, né? E que foi um dos casos mais emblemáticos por ser uma criança, né? Na série ela conta, né, que o pai trouxe para, né, o pó brilhante para dentro de casa e ela acaba ingerindo, né? Ela ingere césio. Como a gente comentou, né? É considerado um dos maiores casos, né, de acidente radioativo fora de usina nuclear, porque, sabe, em que contexto, sabe, aconteceria isso de alguém ingerir césio, sabe? Tipo, isso é quase impossível de acontecer, sabe? Isso não deveria ter acontecido. Isso é uma insanidade, assim, mas acontece. A menina ingere césio e ela acaba sendo uma das primeiras vítimas fatais desse acontecimento, assim. E a própria cena que tem ali do enterro dela, ela foi enterrada com chumbo. O caixão dela tinha chumbo. Tiveram que enterrar ela com guindaste. Ela é Antônia, né? Então, a gente consegue ver o quão impactante foi isso, e até na série também retrata o debate que aconteceu na vida real também, que foi as pessoas não querendo que as vítimas do acidente fossem enterradas naquele local. A partir de uma intervenção da Sônia Célia Santilo, que ela era a primeira dama ali, né, ela faz um discurso, né, falando que seria um grande crime não deixar uma mãe enterrar sua própria filha. Pô, isso é muito pesado, sabe? Isso é muito pesado. Então, é um acidente que é uma tragédia, não por uma questão de número de vítimas, é porque, né, envolveu pessoas e pessoas morreram, sabe? É por isso que é uma tragédia, sabe? Falou em relação à Lady e como ela é contado que ela ingere, que isso, sim, era muito mais perigoso de qualquer outra coisa, assim, do que passar no corpo, de que pegar na mão. E aí eu fico também pensando que tem uma parte da série que me chama muito a atenção, que é quando os médicos estão tratando as vítimas, e aí chega aquele médico russo que esteve em Chernobyl, né? O outro também tava, né? Os dois estavam em Chernobyl. E que trataram as vítimas. E que a gente começa a entender a complexidade da situação quando o médico fala, né? O brasileiro, que é muito diferente do que aconteceu em Chernobyl, porque em Chernobyl foi uma explosão, contaminou, né, o ambiente, tudo mais, mas foi um período ali, um espaço de tempo, né? Mas o Césio 187 em Goiânia, as pessoas ficaram 15 dias, 2 semanas com o pó, em contato com o pó. E transportando o pó de um lado pro outro, e passando no corpo e ingerindo de alguma forma. Então, assim, eles nunca tinham tratado tanto tempo de exposição em uma pessoa. E isso, assim, é basicamente novo em relação à medicina, em relação à ciência. Então, dá pra gente também entender, através da série, o quanto que os médicos não sabiam também muito bem o que eles estavam fazendo. Eles estavam a cada dia testando uma coisa nova, buscando uma nova forma de salvar essas pessoas. E isso é muito
chocante, né, a gente notar, a gente perceber que os médicos, eles não têm a resposta, eles não sabem o que fazer de fato. Essa parte da trama de um conselho médico, né, de que eles estão tentando descobrir qual o melhor medicamento, o melhor tratamento para resolver, né, tentar lidar com o césio no corpo das vítimas, assim. Eu acho que a série, ela consegue demonstrar muito bem como esse caso é surreal, que realmente é surreal, sabe? Não deveria acontecer isso. Em Chernobyl foi um acidente, acontece o acidente, a partir disso tem a evocação da cidade e das cidades próximas, assim. Ali o perigo foi na questão de quanto tempo, quantas horas as pessoas ficaram expostas àquela radiação após o acidente, né? Porque eu até lembro na série, né, Chernobyl no início, em que tem a cena inicial da explosão, né, da usina nuclear, e aí tem as crianças brincando sobre o ar, sobre o pó, você lembra disso? É uma cena muito pesada também. E foi uma questão, foi uma questão de horas, sabe, de exposição, quanto tempo aquela cidade ficou em exposição, quanto tempo as cidades próximas ali conseguiram ser evacuadas, mas aqui não, né? É uma questão de semanas. E até por isso que após, né, o acidente do Césio, né, em Goiânia, muitas coisas, tanto médicas quanto científicas, foram usadas, né? Se tornaram elementos assim, né? Porque tiveram que ser testadas no caso do acidente, porque não tinha outra opção, né? Era testar o que poderia dar certo ou não. E aí, após isso, então, né, se reproduziu esse conhecimento, né, prático, né? Um dos elementos é a questão do remédio que eles usam, né? Que é o ácido da Prússia, que é muito falado na série, e que ajudou a consolidar esse remédio como um remédio para tratamento para contaminação do césio, assim, sabe? E ajudar a eliminar material radioativo no corpo, a partir de urina, a partir de fezes, assim. Então é o que a gente consegue ver na série, assim. Então, meio que Goiânia virou esse estudo de caso mundial, sabe? Tipo, porque não tinha muito o que fazer, então tinha que testar, né, o que era o ideal para salvar aquelas pessoas, e acho que a série também coloca isso, né? Eles não sabem o caminho que fazer, são testes e o ideal é salvar o máximo de pessoas possíveis. Bom, e depois do acidente do Césio 137 em Goiânia, o Brasil, ele mudou a forma de lidar com o material radioativo para não correr, né, o mesmo risco e repetir essa tragédia. E algumas das mudanças, elas vieram bem rápido e outras demoraram pela questão de burocracia e tudo mais. E aí, citando algumas dessas mudanças que aconteceram, teve um reforço na legislação sobre uso, transporte e descarte de material radioativo, uma definição mais evidente, assim, de quem responde por falhas, para não ficar algo nebuloso, se acontecer alguma coisa, como foi no caso do Césio. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela passou a ter um papel muito mais ativo na fiscalização. Além disso, depois também equipamentos com materiais radioativos passaram a ser monitorados com mais rigor. Clínicas e hospitais precisaram seguir protocolos mais rígidos para descarte. E abandono de equipamentos virou algo muito mais difícil de acontecer. Então, a fiscalização, ela ficou muito mais forte. O Brasil também percebeu que precisava criar um plano de emergência. Então, vieram protocolos de resposta a emergências radiológicas, treinamento de equipe especializadas e integração entre saúde, defesa civil e órgãos nucleares, para que a resposta entre eles fosse mais rápida se algo acontecesse. É isso, né? Como a gente trouxe, né? 5 profissionais foram, né, condenados pelo crime, né? Então, também a própria Quinem, ela foi responsabilizada, né? Tanto de sentido de forma civil, mas também a pagar um valor de 1 milhão, né? Para garantir também atendimento médico às vítimas, assim. Então, como a gente trouxe, né? Foi um caso que envolveu diversas frentes para resolver, né? Esse acidente. Ainda ele também ia resultar, como a série também mostra, em mais de 6 toneladas de lixo radioativo, né? E que depois, no final da série, mostra que foi levado para um local em Goiás, e existe até hoje isso, ele está soterrado, né? E vai ficar por muitos anos até enfim, não ser mais radioativo. É lixo radioativo, não existe fora no mundo, né? Uma coisa que a gente também aprende, né? O mundo não existe fora, então tudo está em um local, né? Então tá enterrado para que não aconteça, né? Para que não seja mais disseminado, assim, e que não surja outros acidentes, né? A gente consegue perceber que após esse acidente, algumas coisas foram feitas, como tu falou, a questão das leis, a questão de fiscalização da Quinem ser mais responsável, né? Em relação a esse tipo de maquinário, né? Enfim, porque é uma clínica de radioterapia. Então, eu acho que a série, né, ela consegue... Eu acho que ela cumpre um papel, sabe, em tentar,
de novo, trazer este caso à tona, trazer os debates em relação às vítimas, em relação a essa situação, assim, claro, com alguns problemas, com algumas falhas, assim, mas eu acho que em tentar retomar essa discussão e fazendo a gente refletir sobre, de novo, uma história que parece que estava apagada, sabe, que não estava sendo debatida e que ainda é muito marcante e muitas pessoas não sabem, né, e agora, tipo, podem saber sobre a situação, entender como aconteceu, assim, fazendo uma discussão comigo mesmo, assim, se eu tivesse, sei lá, passando uma aula sobre né, o acidente de Goiânia, assim, do Césio, eu acho que eu passaria essa série para ter um entendimento maior, assim, eu acho que ela consegue cumprir essa função histórica, assim, e também em retratar os personagens, mesmo não sendo os nomes reais deles, mas consegue cumprir essa função, sabe, de dramatizar essa história e também humanizar esses personagens, assim. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não se esqueçam que esse episódio ele é um recorte. E claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora. E as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente tratou sobre o caso de Goiânia em 1987, que foi o acidente do Césio, que deixou vítimas e também muitas pessoas, dezenas de pessoas contaminadas por conta da radiação. A gente também falou sobre a minissérie Emergência Radioativa, da Netflix, que trata sobre o acidente, sobre as vítimas, sobre o que aconteceu ali, também de uma perspectiva de órgãos governamentais, dos cientistas e de médicos. E eu acho que o nosso parecer aqui é que a série é boa, é uma série que entrega, que trata do assunto, mas que também tem suas ressalvas, tem seus pontos negativos, o que é normal em muitas produções, e a gente sempre tá aqui pra analisar. Né, acho que é bom poder falar sobre uma produção brasileira, a gente sempre gosta, né, ainda mais uma série, ainda mais tratando de uma trama histórica, né, que aconteceu de fato e adaptando, né, para, enfim, digamos assim, de um formato mais recente, na Netflix, em formato de minissérie, assim, então eu acho que dá uma roupagem nova para esse acontecimento, que, enfim, como a gente comentou, acabou sendo esquecido com o tempo, e eu acho que retomar esse debate ele é muito importante, assim, trouxe tanto, né, avaliações positivas quanto críticas, né, acho que fica muito ainda pungente a questão de não ter sido gravado em Goiânia, não ter tido, né, acho que atores, né, da cidade, né, enfim, ter tido esse contato maior com a produção cultural da cidade, acho que seria mais honroso, né, em relação, né, por ter acontecido lá, mas, né, mas ainda por ser uma série, uma produção brasileira, acho que foi uma discussão interessante de trazer, assim, né, porque acho que são reflexões necessárias, né, em relação a esse acontecimento e também o próprio debate de responsáveis, né, por esses tipos de acontecimentos, acidentes, enfim. Um ano após Chernobyl, então esse debate já estava existindo na época, assim, né? Então acho que são vários elementos históricos que são interessantes a gente debater e analisar, né? E é sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Stories_cast no Instagram, e no YouTube é só procurar pelo canal Stories que vocês já acham a gente facilzinho. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, até mais. Até mais!